Bom dia a todos. Estamos aqui fazendo testes de som e já aproveitando para nos sintonizar com espiritualidade amiga. Bom dia, bem-vinda, Rita. Deixa eu só conferir com a minha filha Milena se está tudo bem com o som. Tá tudo certo? Bom dia, Franklin, Nirvânia. Som tá bem? Milena, iluminação tá bem também? Não tá atrapalhando em nada? Tá dando para enxergar bem? Isso, abre a porta. Isso, e abre essa janela também, aí veja se melhora. Bom dia, Hélio, Robson. Vocês estão ouvindo a música, pessoal? Uma musiquinha que eu coloquei de fundo para a gente fazer a prece? Se alguém puder mandar uma mensagem aqui para mim. Tá dando para ouvir? Não tá muito baixo? Não. Vamos esperar mais um pouquinho para os amiguinhos chegarem, né? E a gente inicia todos juntos. Fazemos uma prece. Iniciamos juntos, né? Ah, o Osmar também pediu para anunciar que vai ter várias outras lives, né? Tem os dias certos de lives. Deixa eu já deixar separado aqui. Terças, quartas e quintas ou sábados, às 19. Hum.
Vamos começar então com a nossa prece, aproveitando para sintonizar os nossos pensamentos com os amigos espirituais que nos assistem, que hoje, aliás, nós vamos entender um pouco desse processo, né? Estudar um pouquinho desse processo. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, para pedir-te, querido Mestre, que os teus obreiros se acerquem de cada um de nós, trazendo-nos o amparo, a intuição, ampliando o nosso discernimento, a nossa razão, para que possamos aproveitar destes momentos de estudos e reflexões desta doutrina maravilhosa, desta terceira revelação que nos enviaste à Terra. Pedimos-te, querido Jesus, que nesta manhã de domingo, repleta de sol e de paz, possam nossos corações também aurir desta paz, acompanhados de Ti. Ampare a todos nós que estamos conectados através desta via de comunicação, cada qual nos seus lares, nas suas ocupações, mas conectados pelo coração. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. E segue conosco, nos intuindo naquilo que precisamos para este dia. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Todos bem? Como vocês estão? Como estão vivendo? As novidades, né? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos se sentindo amparados, né? Se sentindo tutelados. E para que a gente, por nossa vez, também possamos tutelar outras pessoas, não é? Que é o que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje no tema proposto para hoje, ok? Bom, inicialmente, antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu quero dizer para vocês que este livro, que é o que tem o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é o Estude Vida, neste livro aqui, os espíritos que nos dão orientações são Emmanuel e André Luiz, através da psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Esse livro, ele compõe uma coleção de 5 livros. Os livros são Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, O Espírito da Verdade, Justiça Divina e Estude Viva. São 5 livros que têm como proposta o aprofundamento no estudo da codificação. Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Então, são obras de aprofundamento doutrinário e que nos auxiliam muitas vezes através de exemplos, através de conexões entre os livros para a leitura, nos auxiliam a entender melhor algumas questões que às vezes a gente vai ler, tem uma maior complexidade, né, no Livro dos Espíritos ou mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? A lição escolhida para hoje é a 35 do livro Estude Viva e se chama Ambiente Espiritual. Eu vou ler essa lição para vocês e ela é uma lição que vem para complementar o estudo do capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e da questão 524 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos começar pelo texto trazido por André Luiz, tá?
Ambiente espiritual. Há, sem dúvida, uma tarefa espiritual especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares, a formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Conscientes de que somos sustentados por legiões de espíritos, instrutores domiciliados em planos sublimes e informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós estamos convocados a colaborar com o mensageiro do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes o ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos quinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes. Detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação em o nosso círculo de trabalho, coloquemo-nos no lugar corrigido para que a brandura nos aconselhe. E doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe, para que a vaidade não se nos insinue na plantação da solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural, ante as necessidades que nos assinalam a senda. Mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. É interessante, né? Aqui nos temas estudados, né, por André Luiz, está a colaboração com os benfeitores espirituais, combate à obsessão, força do pensamento, harmonização, influenciação espiritual destrutiva, necessidade de recuperação. Esses temas são estudados aqui. Mas olha que interessante, né, pessoal? O que me chama a atenção são dois pontos que eu quero desenvolver a reflexão com vocês hoje e que eu acho que são muito pertinentes para o momento que a gente vem vivendo. O primeiro ponto é o nosso dever. O André Luiz, ele coloca bem assim para a gente, que há uma tarefa especial particularmente destinadas aos espíritas. Olha que interessante. É uma atividade, uma tarefa especial particularmente destinada aos espíritas. Olha, eu fiquei pensando, né? Há tarefas destinadas a todos os níveis de compreensão, todas as formas de desenvolvimento do intelecto, todas as formas de desenvolvimento do sentimento. Não há um só espírito que nada tenha para contribuir. E não só isso, mas também a nível de coletividades, há tarefas que nos são destinadas.
Então, há tarefas especialmente destinadas para os espíritos católicos. Há tarefas especialmente destinadas aos budistas. Há tarefas especialmente destinadas aos evangélicos, aos islâmicos, né? Há tarefas especialmente destinadas aos espíritas. E é interessante que o André Luiz ele continua no próximo parágrafo dizendo que, conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores domiciliados em planos sublimes e informados de que ele se propõe a amparar a humanidade. Por que essa tarefa nos compete? Porque nós temos uma vastidão de conhecimento a respeito dos mecanismos da vida espiritual. Não é uma exclusividade do espírita. A existência de espíritos, a reencarnação, a comunicação entre os dois planos, o mundo físico e o mundo espiritual, não é exclusividade de espírita. Né? Até eu me recordo, eu costumo contar isso em palestra, que eu trabalhei um tempo no Japão, né? E enquanto eu estava trabalhando lá, nós formamos um grupo de estudiosos da doutrina espírita. Então, nós tínhamos 45 minutos de almoço dentro da fábrica, nós almoçávamos em 15 minutos para poder sobrar 30 minutos para estudar, né? E nesses minutinhos que a gente estudava, algumas pessoas não estudavam, queriam participar do grupo, mas começaram a ficar curiosas, algumas a pedir preces, né? Outras a pedir auxílio e outras a tirar dúvidas. E uma vez, uma jovem chegou em mim e me disse assim: Juliana, eu preciso da sua ajuda, porque tem acontecido uma coisa muito estranha comigo e que eu não estou entendendo por quê. Eu falei: pois não, né? E ela me falou assim: é que nós trabalhávamos até tarde da noite lá, né? Tínhamos as horas extras até tarde. E ela falou assim: é que quando dá aproximadamente umas 10 da noite e a gente ainda está aqui trabalhando na fábrica, já várias vezes eu fui para o banheiro, saí da sessão para ir no banheiro, para fazer alguma coisa, para beber água, e eu me deparei, subindo ou descendo as escadas, uma mulher vestida de noiva, só que ela não tinha pés, ela flutuava descendo a escada e flutuava subindo a escada. Ela falou: então eu tenho certeza que não é uma pessoa viva. Aí ela falou: mas eu não sou espírita, eu sou budista, como que eu tô vendo espíritos, né? Ver espíritos é uma faculdade do espírito, e nós todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados, somos espíritos, né? Retomando lá o estudo da Trindade Universal no Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. Se eu não sou nem matéria, nem Deus, por consequência, eu sou espírito. Não importa qual a religião que eu tenho, qual a convicção que eu tenho, os espíritos podem sim se comunicar conosco por diversos meios, por diversos recursos, que é muito estudado na doutrina espírita através do Livro dos Médiuns e diversas obras, né, inclusive de André Luiz. E essas comunicações acontecem independente da crença do indivíduo, mas muito mais ligada às faculdades individuais, né? E às necessidades do espírito encarnado nessas comunicações. Então, nós ali desmistificamos essa ideia para ela. Vamos, olha, a doutrina espírita não é para os espíritas, né? Ela é para o mundo, ela é para a humanidade. A doutrina espírita vem nos ensinar, nos mostrar, descortinar o mundo espiritual. A nossa relação com este mundo espiritual, a nossa condição de espíritos em processo de evolução, e que essa evolução se dá através de reencarnações sucessivas. E aí tem um mergulho mais profundo, claro, em cada uma dessas temáticas, né? Mas então, o espiritismo, ele vem nos trazer esse conhecimento que nos traz um entendimento do mecanismo, do modus operandi do universo que existe, muitas vezes invisível à capacidade sensorial do nosso olho material, mas que existe, que nós sabemos já que existe através de todos os estudos e comunicações espirituais, né? Então, isso nos traz uma responsabilidade maior, evidentemente. E o que André Luiz está trazendo para a gente é que a responsabilidade nossa é de formação de um ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Nós temos uma obrigação de formar um ambiente adequado
comunicação ao amparo desses bons espíritos. Este é o nosso trabalho especial. Em especial, porque temos conhecimento desta vida, dos mecanismos em que ela se opera, né, da vida espiritual. E mais, o segundo ponto que nos chama atenção, que me chama atenção nesse estudo de hoje, é o como esse ambiente, como essa tarefa é executada. Então, como esse ambiente espiritual, ele é sustentado eficientemente por nós, né? Então, nós temos aí diversos estudos, inclusive tem um livro muito interessante, muito profundo, do André Luiz, que se chama Mecanismos da Mediunidade, e que estuda bem aprofundadamente a questão do pensamento, das associações, do ambiente espiritual, né? Nós temos também o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que também estuda o pensamento muito profundamente, a Gênese de Kardec, o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que estuda associações, pensamentos, né? A mente como espelho da vida. Então, nós temos diversas obras nos orientando a respeito deste processo de comunicação, processo de associação mental, de campo vibratório que criamos através do nosso pensamento, porque o pensamento é matéria, né? Então, ele cria um campo mental, conforme pensamos. E aí, André Luiz, ao mostrar como nós edificamos este ambiente, então, primeiro ele traz que é a nossa tarefa especial, e depois ele nos traz um como nós cumprimos essa tarefa. E aí ele vem destrinchando uma série de elementos do cotidiano. André Luiz não coloca em momento algum que antes de uma reunião mediúnica nós devemos preparar o campo mental, antes de uma palestra nós devemos preparar o campo mental, antes do evangelho no lar nós devemos preparar o campo mental. Ele coloca essa preparação do ambiente espiritual para que a espiritualidade possa nos assistir como uma constante da vida. Como nos momentos mais simples, estarmos amplamente sustentando a espiritualidade. Ele coloca assim, olha que interessante. Banir do cérebro toda ideia de crueldade, violência, pessimismo e azedume. Este banir do cérebro seria em todos os momentos. Então, eu estou em casa, estou ali conversando com um familiar e às vezes ele me causa uma certa irritação. No nosso relacionamento existem arestas a serem aparadas. Ele me causa uma certa irritação. E muitas vezes eu entro no azedume. Aí eu começo a responder a qualquer coisa que essa pessoa me perguntar ou me falar, qualquer comentário eu começo a responder já de uma forma diferente, já de uma forma mais amarga, né, provocativa. Ou eu escuto notícias difíceis, principalmente agora em tempos de coronavírus, né, de um isolamento social, de quarentena, e aí eu começo a entrar em pensamentos de pessimismo. E muitas vezes vou ampliando isso, né? O budismo fala muito do quanto nós sofremos pelo que imaginamos. Então, nós começamos a criar um ambiente de pessimismo que vai se somando, vai crescendo, e a gente começa a imaginar como vai ser, porque daí vão faltar os recursos, daí a sociedade vai mudar, vão faltar os empregos, e a gente entra num pensamento de pessimismo que nos afasta da tarefa que nos foi confiada, né? E ele continua ainda, André Luiz, dizendo assim: diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de uma criatura irmã, né? Que aguarda de nossa parte o amor com que fomos aquinhoados pela providência divina. Quanto tenho sentido que as pessoas que convivem comigo, em especial aquelas que me aborrecem, que me irritam, que me movimentam no sentido da irritação, da belicosidade, me alimentam uma ânsia de discussão por ter razão, o quanto eu tenho pensado, me dado conta de que estas pessoas são criaturas irmãs. São nossos irmãos, né?
meu irmão, a minha irmã, que tem um pensamento diferente do meu, tem uma postura diferente da minha, e que a quem foi dado por Deus a liberdade, o livre-arbítrio, até das escolhas ruins. E é curioso que muitas vezes nós nos arrogamos a toga de juiz para julgar o comportamento alheio, e não só julgar, mas também apenar, né? Nós aplicamos pena. Muitas vezes deixamos a pessoa isolada, desnutrida do nosso relacionamento, sem conversar conosco, né? Criamos pequenos castigos que impomos para essa pessoa no relacionamento, porque julgamos o comportamento dela com a frieza que nós não gostaríamos que fossem julgadas as nossas faltas, né? O convite de André Luiz, olha que é seu irmão, né? É sua irmã. E quando nós começamos a aprofundar no entendimento da doutrina espírita e na nossa condição de espíritos e não corpos, numa experiência física e não corpos com experiências espirituais, nós começamos a nos dar conta também que os nossos irmãos também são espíritos. São espíritos com milênios de experiências anteriores, que justificam um ou outro comportamento para ele. Não o exonera da responsabilidade das faltas que ele comete diante da lei divina, não é isso. Mas justifica porque este espírito hoje está neste tempo e que nós precisamos ter caridade com ele para que ele consiga ajustar-se ao novo tempo que é destinado a ele. Porque nós não permaneceremos no mal. Nenhuma criatura permanecerá no mal. Todos nós somos destinados a sermos luzes. Estamos temporariamente em sombras, mas nós somos destinados a ser luzes. Somos criaturas divinas. Devemos retratar Deus na sua inteireza, na sua pureza, na sua beleza, não é? Então, aquele irmão, aquela irmã que hoje falha conosco, ele falha hoje. Amanhã, daqui a alguns milênios, será um espírito doce, cheio de luz, a nos oferecer alimento espiritual. Então, eu me recordo de uma palestra do Rossandro, em que ele comenta que tinha um amigo que abraçava um companheiro lá da casa espírita, que era um companheiro muito difícil de relacionamento. Muito difícil. E esse companheiro, que todos tinham uma certa dificuldade para relacionar com ele, tinha um afastamento, um receio, algumas críticas. Esse amigo dele se aproximava desse companheiro, abraçava, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Como tá a família? Como tá a vida? E aí o Rossandro uma vez questionou ele, né? Falou assim, mas você sente tudo isso mesmo? É real isso? Né? Porque ele aborrece tanto as pessoas, né? O comportamento dele aborrece muito. Ele disse sim, quando eu abraço ele, eu não vejo, não penso, não imagino que estou abraçando aquele homem que ele é hoje, que me faz muitas vezes um mal. Eu imagino que estou abraçando aquele que ele vai ser, a luz que ele será. Olha que interessante, né? A luz que ele será. Então, projetarmos ou enxergarmos naquele espírito o que ele será. Que é um processo que Jesus fazia quando olhava para nós, não é? E nesse processo, através deste conhecimento, nós conseguimos, então, sair daquele pensamento de azedume, de pessimismo, de raiva, de desejo de punição, né, de crítica. E aí segue André Luiz dizendo: no repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Como é importante a vigilância das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Porque se nós pararmos para observar mais detidamente os nossos pensamentos e as nossas palavras,
nós conseguiremos evitar uma série de desarmonização e contribuição para a queda da serenidade no ambiente onde nós estamos. Vamos imaginar, por exemplo, um ambiente de Facebook, de Instagram, né, as redes sociais que hoje a gente está usando demais pelo isolamento social. Vamos imaginar as nossas palavras dentro desses ambientes. E que muitas vezes, se nós não formos vigilantes, a conduta, as postagens de alguns irmãos, no sentido da crítica, do julgamento, das polaridades políticas, vão nos tirando do nosso eixo, nos tirando daquele compromisso de sustentar um ambiente espiritual, e quando a gente se vê, se não vigiar, a gente está entrando na mesma discussão. Aí a gente começa, então, a alimentar uma desarmonia. Porque o outro, muitas vezes, ele não está em tempo de ouvir nada que se oponha à ideia dele. E às vezes somos nós que fazemos isso. Então são momentos em que, no pensamento do espírito, existe duas formas só: certo e errado. A dele e o errado. Né? Então muitas vezes nós fazemos isso também. Existem certo e errado, duas formas só: é certo ou errado. A minha forma e o errado. Então eu estou certo, você está errado. Quando nós chegamos nesse engessamento, não existe diálogo. E qualquer colocação vai chegar aos níveis de provocação. E muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente já está envolvido numa série de emoções, emoções pesadas, doentes para nós, emoção de raiva, de medo, de intolerância, e quando a gente vê, já está ali desarmonizando e deixando de cumprir a tarefa. Né? E segue então André Luiz. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Meus irmãos, aqui vai um comentário que eu tenho feito nas palestras, quando eu estava indo presencialmente nas casas espíritas e que agora eu vou deixar aqui nas redes também, né? Nós já oramos pelos nossos representantes políticos? Oramos pelo Bolsonaro? Oramos pelo Lula? Porque são nossos irmãos e estão com grandes responsabilidades. E apoiarmos ou não apoiarmos uma conduta, a conduta que eles tiverem não nos autoriza a deixarmos de sermos cristãos para com eles. Nenhuma conduta dos nossos irmãos nos exonera da responsabilidade que atraímos para nós mesmos quando deixamos a postura cristã ao referirmos a essas pessoas. Eu tenho visto alguns comentários no sentido de chamar uma pessoa, um político ou alguém que apoia um determinado partido ou uma posição política de lixo. É muito difícil tecer qualquer ambiente espiritual pacífico quando nós nos referimos ao nosso irmão como um lixo. Nós estamos iniciando, quando falamos algo assim, um processo de desumanização do outro. Nós estamos tirando dele a condição de humano. Ele deixa de ser humano para ser um lixo. Para com os humanos, nós temos uma série de deveres. E para com o lixo? É por isso que muitas posturas de violências, de ataques, violências verbais, físicas, de toda ordem, começam a surgir entre nós. Porque o lixo, quanto a um ser humano, eu tenho a obrigação de respeito. Eu tenho a obrigação de preservação da vida, da integridade física, mas quanto a um lixo, não. E muitas vezes, alguns de nós mais desavisados partimos até para a ignorância, para a violência física, porque desumanizamos o outro. Nada que alguém faça que seja contrário às nossas concepções, e ainda que seja contrário à verdade trazida por Jesus, nos autoriza a sairmos nós também da postura cristã. Nada. E aí segue André Luiz. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes.
detendo-nos em casos escabrosos apenas o imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Às vezes há momentos em que nós precisamos falar. Nem sempre a palavra fala mais do que o silêncio, mas há momentos em que nós precisamos falar. Há momentos em que precisamos sinalizar, orientar, não é? No entanto, a palavra deve vir embebida do desejo sincero do bem coletivo, do bem comum. Se ela vier embebida em qualquer gotinha de um sentimento de bem particular, de bem individual, nós já estaremos descumprindo a tarefa de sustentação do ambiente espiritual. Nós estaremos, com certeza, provocando no outro um ambiente vibratório difícil. Vejam só como isso se dá. Esse estudo de hoje, ele remete ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. O capítulo fala, amai os vossos inimigos. E no item 3, Kardec nos traz a questão da vibração. Ele traz uma frase muito interessante, porque nós ficamos às vezes com uma ideia de que existem aqueles desafetos, pessoas com opiniões muito diferentes das nossas, pessoas cujo relacionamento poderia até nos ferir gravemente, não é? Fisicamente, psiquicamente, né? E nós não temos que continuar nos ferindo voluntariamente. Não é essa a proposta, não é esse o convite de Jesus. O convite de Jesus para amar aos inimigos, ele não afronta, como nada das suas orientações, uma lei divina, que é a lei física da assimilação e repulsão dos fluidos. Olha como Kardec coloca. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente nos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, quando nós nos aproximamos de um alguém, ele pode nem falar nada, não usar nenhuma palavra, ele só está se aproximando de nós. Nós já sentimos algo. Algo que as vibrações dos pensamentos e dos sentimentos daquela pessoa direcionados para nós, e da forma como nós também guardamos memórias dos nossos relacionamentos, chegam em nós e produzem um efeito. Então, nós sentimos uma sensação agradável quando se aproxima de nós um alguém com quem temos afinidade, com quem temos confiança, com quem nos sentimos bem. Em contrapartida, nós sentimos um peso, uma vibração dura, doente, quando se aproxima de nós um alguém que, por alguma razão, nutre um sentimento doente, algo assim conosco. Né? Então, segue Kardec dizendo assim, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-las no segundo caso. Então, nós não conseguimos, né, é uma questão física, nós não conseguimos retribuir numa vibração de afeto, como retribuímos para um amigo, ao aproximar-se aquele que nutre por nós um sentimento doente, ao aproximar aquele que perdeu a nossa confiança. É natural que tenhamos sensações assim. Mas ele coloca, logo em seguida, Kardec coloca um rol do que seria, então, comportamentalmente, dentro na linha até dos pensamentos, como seria esse amar aos inimigos. Olha, ele traz um rol muito interessante. Ele traz assim. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança.
É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Esse é o convite, né? Para que a conduta, para a nossa conduta mental, que sustenta o ambiente espiritual que André Luiz está dizendo que é o nosso compromisso, nas relações difíceis, né? Porque, evidentemente, que nós temos um conjunto de vibrações que nos afetam, nós somos sensíveis a essas vibrações, não é? Mas o como nós lidamos com elas, isso está dentro da nossa esfera de escolha, da nossa esfera de ação. Essa é a escolha moral, repleta de livre-arbítrio, da qual eu, com certeza, carregarei o resultado futuro, né, dessas minhas escolhas, dessas minhas ações. Então segue André Luiz. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Olha, meus amigos, os amigos espirituais conversam conosco e nos intuem em todo momento. Esse estudo remete à questão 524 do Livro dos Espíritos que eu vou trazer para vocês. A questão diz assim: os conselhos de nossos espíritos protetores têm por objetivo unicamente a nossa conduta moral ou também o modo de proceder nas coisas da vida particular? E aí o Espírito da Verdade responde: objetivam a tudo. Eles procuram vos fazer viver o melhor possível. Porém, muitas vezes, fechais os ouvidos aos seus bons conselhos e sois infelizes por vossas faltas. Os espíritos se comunicam conosco não só através da mediunidade intuitiva ou da mediunidade ostensiva, mas também se comunicam conosco através de outros irmãos que às vezes chegam, dão um conselho, dão uma orientação. E quando a gente para consultar de todas as grandes dificuldades que vivemos em nossas vidas, se a gente debruçar para encontrar, buscar minuciosamente os eventos anteriores àquela escolha que nos levou a um sofrimento, nós sempre vamos encontrar alguém que nos orientou. Uma intuição, um mergulhinho na consciência que parecia que era só eu pensando, um companheiro de jornada, um familiar, um amigo do trabalho, às vezes até um comercial de televisão, né? Algo que nos mostrou outro caminho. E a decisão nossa, que muitas vezes foi infeliz, deu causa ao sofrimento posterior. Aí Kardec continua esclarecendo assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência que fazem falar em nós. Mas como nem sempre damos a isso a importância necessária, eles nos dão outros de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam. Que cada um examine, então, as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aceitou, que teriam poupado muitos desgostos se os houvesse escutado. Eu me recordei, comecei a buscar, né, na minha mente os momentos em que eu vivi experiências nesse sentido, né, e de perceber o amparo da espiritualidade, né, o quanto existem legiões de espíritos encarregados de nós. E em contrapartida, nós encarregados da sustentação desse ambiente espiritual para que esses amparos possam se estabelecer, né? Me recordo que uma vez, nesse grupo que nós formamos no Japão para estudar a doutrina espírita, não existe estudo de espiritismo sem a operação da caridade, né? Nós precisamos ser operosos, né? Ir ao trabalho mesmo, né? E então nós formamos um grupo de auxílio a pessoas necessitadas no Japão. E tinha um casal que passava por severas dificuldades. Era um casal que o senhorzinho já tinha uma idade mais avançada e estava cego, perdeu a visão. E a esposa
foi acometida de uma gravíssima síndrome do pânico que ela não conseguia sair da casa. Eu me recordo que nós começamos a fazer sanduíches, esse grupo começou a fazer sanduíches e vender os sanduíches dentro da fábrica, com a finalidade de arrecadar recursos para pagar a conta de luz e de água deles que havia sido cortada. E eu fui para o Japão com toda a família, né, esposo, 2 filhas e minha sogra, e com a finalidade de guardar um dinheirinho para voltar para o Brasil, né. E aí quando chegamos até lá, nós criamos toda uma organização para que não faltasse o dinheiro, para conseguir realmente poupar, né. Dentro dessa organização estava as mesadas. Então todos nós tínhamos mesada. Eu, meu esposo, que trabalhávamos nas fábricas, minha sogra que cuidava das crianças e as crianças tínhamos a mesma mesada, que era de 3.000 ienes, 3.000 ienes, né, que é a moeda japonesa. E eu me recordo que um dia, quando nós começamos esse trabalho de vender os sanduíches para arrecadar os fundos e pagar a conta de luz do companheiro, né, eu precisei investir dinheiro para comprar os produtos. E eu não pegaria esse dinheiro de volta, seria totalmente destinado a esse senhor, né? E eu tive que investir o dobro da mesada das crianças. E eu me recordo que isso me pesou um pouco, porque as crianças às vezes falavam assim, mãe, mas eu queria comprar tal coisa e 3.000 ien não dá. E aí eu falava, olha, então você vai ter que esperar o mês que vem para você ganhar a segunda mesada e aí você junta as duas e compra, né? E assim acontecia no nosso cotidiano, mas nesse dia que eu precisei comprar os recursos para o sanduíche, me pesou o fato de que eu gastei o dobro daquilo que eu dei para as minhas filhas. Então eu fiquei pensando, puxa, será que eu não estou falhando com elas? Será que eu não estou deixando as minhas filhas em abandono para socorrer um outro? E aí, no caso, o meu compromisso maior não seriam elas? E aí, então, o espírito amigo se aproximou de mim e me disse assim: tá faltando alguma coisa para suas filhas? Na hora eu me dei conta, né? Não, elas tinham tudo. Elas tinham um lar para morar, tinha energia elétrica, luz que para os outros faltavam. Elas tinham comida, tinham vestimentas e tinham estudo. Tinha uma família equilibrada, em paz. O que é que faltava para elas? Né? Então, assim, os espíritos amigos estão sempre nos orientando, sempre nos amparando. E nós precisamos criar um ambiente de sustentação, em especial nós espíritas, que conhecemos todo esse processo. É lógico que há momentos em que grandes dificuldades acontecem na nossa vida, né? Estamos chegando aqui no momento final, mas eu quero trazer 2 livros do André Luiz para vocês, para a gente fechar essa reflexão. No capítulo 41 do livro Nosso Lar, do André Luiz, depois quem tiver interesse, dê uma olhadinha lá, André Luiz nos traz que haviam, na época da Segunda Guerra, e constantemente eles existem, né, estão em sustentação, mas eles se ressaltaram neste momento da Segunda Guerra, nobres círculos espirituais da velha Ásia, que lutavam em silêncio. Grupos de espíritos dedicados ao equilíbrio da velha Ásia. Né? Cuidado na esfera do pensamento era o que eles pediram para eles, né? Olha, cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. André Luiz relata que ele, quando se aproximou, quando começaram as primeiras bombas na terra polonesa, ele começou a ouvir lá em Nosso Lar um clarim, aquele instrumento que se toca geralmente na abertura dos casamentos, começou a tocar um clarim que durou por mais de 15 minutos. Ele fala um quarto de hora, mais de 15 minutos, aquele clarim conclamando com notas assim as pessoas à vigilância. E aí, Narcisa falou assim para ele: é a convocação superior aos serviços de socorro à terra. Ele coloca que a clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que um profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Né? Precisamos fazer calar os ruídos de baixo. E aí, logo em seguida, quando terminou a clarinada, ele observou que pontos luminosos, parecendo focos resplandecentes e longínquos, desciam do firmamento sobre eles todos. E aí Tobias vem e esclarece para ele assim: esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica.
espíritos vigilantes a cuidar de nós. E vem então André Luiz nos convidar à execução de uma atividade especial, uma tarefa especial, particularmente destinada a nós espíritas de sustentação espiritual. Meus amigos, para fechar, no livro Os Mensageiros, André Luiz traz uma história de Isabel, que era uma viúva com 3 crianças, né? E que estava passando graves dificuldades econômicas, mas ela tinha um salãozinho na frente da casa em que ela usava para fazer reuniões espíritas. Né? Um espírito extremamente dedicado ao bem, ao ponto de que nosso lar tornou a casa dela um ponto de apoio da colônia Nosso Lar. E aí ela traz assim, um momento que eles estavam fazendo o culto do evangelho no lar e a pequenininha, caçulinha, virou e falou assim: mamãe, de 7 anos, mamãe, se Jesus é tão bom, por que nós estamos comendo uma vez por dia só aqui em casa? Na casa da dona Fausta, eles fazem 2 refeições e almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai, quando o papai era vivo, nós também fazíamos assim, mas agora a gente só come uma vez por dia. Por que será? E aí a mamãe, com muita sabedoria, lógico, né? Um sorriso algo triste, mas ela com muita sabedoria, ela diz assim: ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos à necessidade do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação, né? E aí a outra irmãzinha veio e falou: é verdade, tem gente que adoece, fica doente porque abusa da comida. E aí a mãe Isabel ainda continuou: além disso, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que o papai partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. E aí a filhinha caçula falou assim: é verdade, mamãe. Eu vi quando a nossa vizinha Cora veio trazer o bolo para dar para a gente no domingo e o papai estava junto, carregando o bolo. Meus irmãos, nunca estamos sós. Há influenciações difíceis, mas as influenciações do amor e dos obreiros de Jesus é gigantesca na nossa vida. Precisamos estarmos atentos para cumprir esta tarefa que André Luiz nos traz à consciência agora. Nós, espíritas, temos o dever, é uma tarefa especialmente dedicada a nós, de sustentarmos o ambiente espiritual, para que esses socorros consigam chegar até nós e serem para toda a humanidade cada vez mais eficientes, em especial nesses momentos de tormenta, para que possamos auxiliar a espiritualidade a chegar nos lares das pessoas que estão passando dificuldades, a chegar nos lares daqueles que estão sofrendo com o isolamento, a chegar onde há tristeza, onde há fome, onde há solidão, onde há qualquer tipo de sofrimento, onde há enfermidade, e ali prestar o socorro que a misericórdia de Deus encaminha a nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos à nossa prece, nossa vibração final? Querido Mestre Jesus, agradecemos o amparo dos Espíritos amigos e pedimos que neste momento leve de nós uma rosa de gratidão ao querido Espírito André Luiz por tão belamente nos orientar. Agora que temos em consciência da atividade especialmente dedicada a nós, espíritas, pedimos-te, Senhor, que nos auxilie a visitar com o pensamento, acompanhados de ti, todos os lugares da terra onde se faz necessário o alívio da tua presença, Jesus. Que possamos chegar aos hospitais, onde há enfermos de toda ordem,
onde muitas vezes a aflição toma conta dos corações, para levar alívio e esperança. Que possamos ir também aos presídios, onde nossos irmãos se ajustam com as leis da terra e de Deus, para levar-lhes também o consolo e a esperança de dias melhores. Caminharemos também pelas ruas, agora vazias, e onde dormem irmãos que antes mendigavam e hoje têm dificuldades de encontrar os recursos do alimento e do abrigo. Sê por eles, querido Jesus. Vamos também aos nossos lares, às nossas casas, mentalizando cada cômodo, mentalizando as pessoas ali, compondo o núcleo familiar, agora mais próximo pelo isolamento social. Para depositar em cada canto de nossa casa as tuas vibrações de amor e de compreensão. Para estarmos fortalecidos no exercício da caridade, da compreensão, da tolerância e do amor. E agora, Senhor, afastando-nos da terra, imaginamos o teu olhar compassivo olhando de longe o nosso planeta querido e derramando sobre ele vibrações de equilíbrio e de paz para o restabelecimento pronto da nossa morada querida. Obrigada, Jesus, pelo teu amor infinito. Obrigada, amigos espirituais, obreiros do Cristo e de nosso Pai, por tanta dedicação. E aqui pedimos a Ti, Deus nosso Pai, a bênção para o encerramento dos trabalhos de hoje. Que permaneça nos assistindo e nos advertindo para o cumprimento de nossas obrigações por nossa vez. Que assim seja. Amigos, relembrando que nós temos as palestras agora da nossa casa, todas ao vivo, em lives, né, aqui no Facebook, nas segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 e nos domingos, às 10 da manhã. Nós temos também os evangelhos, que acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Vamos divulgar essas palestras, né? Vamos espalhar a luz do conhecimento, do consolo, da fé, da esperança, as palavras de Jesus sobre a terra. Vamos usar os meios de comunicação, vamos espalhar por toda parte essas sementes do bem. Agora estamos juntos por estes canais, mas logo estaremos juntos também para aquele abraço fraternal, amigo, que a gente sempre gostou de dar, que a gente se abastece tanto. Que Jesus nos abençoe e que possamos nos sentir abraçados, mesmo que online, mas que possamos nos sentir abraçados. Abraço, beijo imenso para todos vocês, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abençoada semana. Que Jesus